Lição de número 46 tem como tema: Jesus entra em Jerusalém. Judas planeja trair Jesus. Jesus instituiu a ceia do Senhor. Introdução. Multidões de pessoas seguiam a Jesus por todo lugar que iam. Algumas queriam ser curadas de doenças, outras queriam libertação política dos romanos. Poucos estavam pensando na sua necessidade espiritual. Bem poucos queriam admitir que a sua maior necessidade era serem salvos de Satanás, do pecado e da morte. O que você espera encontrar em Jesus? Pense nisso à medida que fomos estudando essa lição. B. Jesus mandou que seus discípulos trouxessem um jumentinho para ele montar. Quando Jesus e seus discípulos se dirigiram a Jerusalém, entraram na cidadezinha de Betânia, bem próximo a Jerusalém. Em Betânia moravam Maria, Marta e Lázaro. Fazia pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro em Marcos capítulo 11, de 1 a 6. C. O povo o saudou como libertador. Marcos 11, de 7 a 10. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus montou num jumentinho e entrou em Jerusalém exatamente como Deus disse que iria fazer em Zacarias 9:9. A multidão saudou Jesus como o libertador prometido por Deus. Eles o louvaram como aquele que Deus, através de todos os seus profetas, prometeu enviar para ser seu rei. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não confiou em Jesus para salvá-las do domínio do pecado, de Satanás e da morte. Eles queriam apenas que Jesus fosse seu rei, a fim de que os libertasse dos romanos que governavam seu país. D. O plano dos líderes judaicos, Marcos 14, de 1 a 2. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa de pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os líderes judaicos estavam determinados a matar Jesus, mas temiam as multidões. Jesus era muito popular por causa dos grandes milagres que havia feito. E Judas planejou trair Jesus. Marcos 14, 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele não estava preocupado com a sua própria pecaminosidade perante Deus. Ele não confiava em Jesus como Salvador dos pecadores. Judas seguia Jesus visando ao seu próprio lucro pessoal. Note, em João 12:6 nos diz que Judas era um ladrão. Era ele que cuidava da bolsa de dinheiro e usava do que estava nela em benefício próprio. Por apenas 30 moedas de prata, Judas se dispôs a vender Jesus aos seus inimigos. Quando parecia que ele não iria mais receber qualquer benefício pessoal seguindo a Jesus, dispôs-se a vendê-lo aos seus inimigos. O que Deus disse em sua palavra aconteceu. Deus disse que um dos amigos de Jesus iria vendê-lo aos seus inimigos. Judas tinha sido companheiro achegado de Jesus por 3 anos. Salmos 41:9. Satanás estava induzindo Judas a trair Jesus. Satanás odeia Jesus porque Jesus é Deus e fala a verdade. Ele achava que se conseguisse que os líderes judaicos matassem Jesus, iria impedir o plano de Deus de destruí-lo e de salvar os pecadores.
Judas foi até os inimigos de Jesus e disse-lhes que ele o trairia e lhes entregaria por dinheiro. O que você supõe que os líderes judaicos acharam disso? Marcos 14:11. Nota: 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Há mais de 500 anos antes, Deus tinha dito a seu profeta Zacarias que isso era exatamente o que aconteceria ao libertador. Zacarias 11:12-13. A palavra de Deus é absolutamente fantástica. Nenhum detalhe de qualquer profecia deixa de se cumprir. F. A preparação para a Páscoa, Marcos 14:12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Quem é capaz de recordar do que os judeus se lembravam quando celebravam a Páscoa? Marcos 14:13-15. Jesus sabia que os discípulos iriam encontrar um homem levando um cântaro d'água. Isso era uma coisa incomum de se ver, porque o trabalho de levar água era normalmente feito por mulheres. Mas o Senhor sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteçam. Considere, ele sabia 500 anos antes que acontecesse que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Deus é infinitamente sábio e, no entanto, vê e cuida até dos menores detalhes da vida. Marcos 14:16. G. Jesus sabia quem seria seu traidor. Marcos 14:17-18. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Jesus sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que Judas iria traí-lo. Contudo, o amava e ficou muito triste em pensar que Judas faria isso com ele. Marcos 14:19-20. Nota: quando os judeus comiam juntos, partiam um pedaço de pão e depois mergulhavam os pedaços numa grande tigela que ficava no centro da mesa. Essa tigela normalmente continha frutas amassadas. Jesus estava agindo como anfitrião nessa refeição. No Oriente, aceitar a hospitalidade de uma pessoa e depois ofendê-la de alguma forma é algo inaceitável. Jesus disse que aquele que iria traí-lo era um dos seus 12 companheiros que estava comendo com ele. Jesus e aquele que iria traí-lo estavam mergulhando pedaços de pão no mesmo prato. Apesar de estarem comendo juntos, logo depois dali aquele companheiro de Jesus iria vendê-lo a seus inimigos. Quando Jesus disse que seria um dos 12, provavelmente estava tentando fazer Judas entender a coisa terrível que estava planejando fazer. Ele estava dando a Judas uma oportunidade para mudar de ideia. Marcos 14:21. Jesus frequentemente chamava a si mesmo de o Filho do Homem, pois apesar de ser o Filho de Deus, também era homem. Ele sabia que tinha que morrer, assim como Deus havia predito através dos profetas do Velho Testamento. Embora Jesus tivesse que morrer, não havia justificativa para Judas. Deus não fez com que ele traísse Jesus. Judas seria castigado para sempre por seus pecados, seu egoísmo, sua cumplicidade no assassinato de um homem inocente, o Filho de Deus, e, acima de tudo, em recusa em confiar em Jesus como seu Salvador. Seu ato horrendo foi uma evidência de que ele não cria. O significado do pão e do vinho, Marcos 14:22. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhes, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Jesus partiu o pão e depois explicou que, assim como ele o tinha partido, também seu corpo seria partido pelos homens pecadores, em Marcos 14:23-24.
Jesus disse que o vinho que ele estava servindo para que aqueles bebessem era uma figura ou ilustração do sangue que, quando morresse, verteria do seu corpo. Ele disse que, quando morresse, estaria dando a sua vida no lugar dos pecadores. Marcos 14, 25 a 26. Conclusão. É impossível imaginarmos a profundidade do amor de Jesus. Ele jamais pecou. No entanto, iria morrer pelos pecadores. Todos naquela mesa precisavam do que ele iria fazer. Todas as pessoas do mundo, do passado, do presente e do futuro, precisam do que ele iria fazer. Todos nós, inclusive você e eu, precisávamos do que ele iria fazer em nosso lugar. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 47º passo dessa jornada ou na nossa 47ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.